Colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, que muitas vezes, ó Pai, pecamos, nosso coração muitas vezes, ó Pai, tem se desviado dos Teus caminhos, ó Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, nos perdoa, Paizinho amado, que haja em nós, ó Pai, um arrependimento sincero, profundo, Senhor, não simplesmente de lábios, ó Pai, mas de um coração, Senhor, quebrantado e contrito, Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante do Teu altar, ó Pai. Paizinho amado, fala, Senhor, as nossas vidas durante essa noite, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, nas nossas vidas, liberdade, Senhor, para falar, liberdade para agir, liberdade, Senhor, para tocar as nossas vidas, ó Pai. Toca, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Que não saiamos da mesma forma como entramos, ó Pai, mas que o Senhor possa tomar-nos, ó Pai, tocar-nos, ó Pai. Que o Senhor possa agir, Senhor, nos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa ter liberdade, Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Toca, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser diferentes, ó Pai, de como entramos, ó Pai. Queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Paizinho amado, quebranta, Senhor, as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. Acho que está frio hoje, né? Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém. Bem, vamos ficar em pé e vamos continuar louvando ao Senhor, né? Lógico, para não perder o costume, vamos sair do nosso lugar, vamos cumprimentar umas 25, 26 pessoas, né? Vamos aquecer os nossos irmãos aí, tá? Pode sair do seu lugar antes de nós começarmos a cantar. Amém. Essa é a casa do Senhor, lugar de adoração, lugar onde nós temos liberdade de glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite a gente quer convidar você a adorar o Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é santo. Então, com bastante alegria, vamos estar louvando o Senhor, aplaudindo o Senhor, glorificando o Senhor, né? Você tem liberdade aqui na casa do Senhor. Amém? Tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é do Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, Santo Deus Tu és. Santo, poderoso, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti.
ti. Santo é teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo, 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 poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno. Eu me prostro a ti. Eu me prostro. Eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Eu me prostro a ti. Aleluia. Aleluia. Estamos na presença do Senhor, prostrados diante da majestade do Senhor, porque Ele é santo e Ele é grande. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Seguro estou e perdoado sou em teu nome. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer.
declare: só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Sabe por que nós sofremos e mesmo assim a gente permanece no nome do Senhor Jesus? É porque existe uma promessa em nossas vidas. Na verdade, existe uma promessa para as nossas vidas, que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa promessa que nós carregamos dia após dia. E quando passamos por dissabores, quando passamos por tristezas, por lutas, por sofrimentos, nós temos que lembrar daquele versículo de Romanos 8, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nisso nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Precisamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele está conosco. Quem crê nisto, diga amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, Mas preciso aprender.
coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Entregamos tudo diante do Senhor, ó Pai. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregue sua vida diante do Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Entregamos tudo diante do Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ao que está sentado No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Deus grande, Pai eterno. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. E vamos continuar adorando o Senhor. Você que anseia pelo Senhor, traga o seu dízimo, traga a sua oferta até o altar do Senhor. Com bastante alegria, vamos continuar louvando. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. Em reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa ministrando louvor, ministrando louvor. Onde flui amor, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor. Onde flui o amor. Amém. Como é gostoso estar na presença do Senhor, ministrando louvor diretamente ao trono da graça do Senhor. Amém. Estende suas mãos para frente, vamos estar orando e consagrando esses valores, esses dízimos e essas ofertas. Paizinho amado, nós te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, e consagramos a Ti, Senhor, as dádivas, as ofertas, Senhor, que Teus filhos trouxeram no Teu altar, ó Pai, como demonstração do envolvimento de cada um na Sua obra, Pai, no Seu reino, Pai. Receba, Senhor, essas dádivas, ó Pai, esses donativos, essas ofertas a Ti, que trazem a Teu trono de graça, Pai. Amém. E que seja útil, Senhor, na expansão do Teu reino, e que abençoe muitas vidas e frutifique, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Gostaria de chamar as crianças para o cultinho delas, né? Mensagem, palavra de Deus na linguagem delas, e as professoras também. E professores. Amém. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, te pedimos que esteja tocando, Senhor, a vida de cada criança, Senhor. Usa, Senhor, a vida de cada professor, Senhor, para que esteja falando, Senhor,
na linguagem delas, ó Pai, que elas possam entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que elas possam ser, Senhor, realmente encaminhadas no caminho, Senhor, da paz, Senhor, no caminho do amor, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que elas possam ser, Senhor, realmente ministradas, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, e que possam seguir nesse caminho, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor? Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? O domingo passado, aqui encheu de criança, né? Não sei por que hoje tem pouca criança. Esse nosso clima, às vezes, assusta um pouquinho as pessoas. Mês de férias. Mês de férias, nós temos pessoas viajando para fora de Curitiba, mas também recebemos pessoas, né? Aqui em Curitiba, e recebemos alguns visitantes. Eu estava percebendo entre os visitantes aqui, Pastor Léo, é isso mesmo? Fica em pé, querido. Ele está fazendo um passeio de longe, né? Porque ele está lá na Inglaterra, está com os filhos, né? Com as filhas, isso? Querido, é um prazer tê-lo aqui conosco. Deus continue abençoando sua vida, amém? E temos, lógico, outros irmãos e irmãs nos visitando. Descobri que tem um metodista aqui da Central de São Paulo. Vou pedir para ficar em pé. Aí já facilita, porque desinibe os demais, viu, meu irmão? Para também ficar em pé. Você que então está nos visitando hoje, fica em pé para a igreja poder reconhecê-lo. Isso, olha aí, ó. Aqui, o casal aqui na frente, esteve conversando. Eles é um prazer muito grande ter a presença de vocês aqui. E nós queremos e desejamos a vocês que as bênçãos do Pai se cumpram, as promessas do Pai se cumpram nas suas vidas. Amém? Os irmãos que estão perto já sabem o que fazer, né? Vamos cumprimentar nossos irmãos e irmãs. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas que estão aqui conosco. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Quero propor para a nossa reflexão, para a nossa meditação na palavra de Deus nessa noite, uma pergunta. Eu creio que, de certo modo, ela alcança a todos nós. Você já foi eliminado de alguma competição, de algum concurso, por ter feito algo errado, ou por cansaço, ou alguma coisa nesse sentido? Não estou falando necessariamente de uma prova de vestibular, ou de um concurso público que você, por mais que tenha se preparado, estudado, foi lá, mas tua pontuação não foi diferente. Estou falando de uma competição, de um concurso em que você tenha sido eliminado, até desclassificado, porque você fez algo errado, alguma coisa assim. Alguém já passou por essa experiência de não poder concorrer ou disputar uma prova porque foi desclassificado ou eliminado antes da prova ou durante a prova? Era um sinalzinho assim com a mão. Alguns fizeram um sinal com a mão, que passaram por isso, né? De fato, as provas, as competições, elas têm os seus critérios. E muitas delas, para que nós possamos fazer parte, nós vamos estar dentro dos nossos critérios. Por exemplo, uma corrida. Nenhum dos corredores pode sair antes do sinal de largada. Se um sai antes, o que acontece? Queima a largada. Tem que voltar tudo e começar tudo novamente. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Mas vamos pensar um pouco mais além nisso. Eu tenho, lógico, alguns conhecidos, e na época de escola, quando chega nos 17 anos, pelo menos na minha época, uma das conversas que existia muito entre nós era se a gente ia servir o exército, não ia servir o exército, o que ia fazer e tal. E eu
tinha um colega que o sonho dele era ser polícia do exército, o famoso PE. E ele queria servir em Brasília. E ele se preparou para isso, tinha altura para isso, mas infelizmente, quando ele foi lá se alistar, a altura dele estava dentro dos parâmetros, mas ele não era dos mais altos. E tinham vários outros que estavam ali se alistando, que tinham bem mais altura que ele. Então, na hora das classificações, ele foi desclassificado porque não tinha a altura que os outros tinham para fazer isso aí. Algum tempo atrás, um dos nossos irmãos, membros da nossa igreja lá em Cascavel, se preparando para alguns concursos públicos, ele quis prestar concurso para a Polícia Federal, e uma das provas era a prova de esforço físico. Ele foi bem na parte teórica, no psicotécnico e tudo mais, mas na prova de esforço físico, por mais que ele tenha se preparado, ele não teve resistência suficiente para concluir todas as provas. E, infelizmente, não entrou para a Polícia Federal como ele gostaria. Na vida existem coisas que nós queremos, que nós desejamos, mas às vezes, ou por algo natural nosso, algo que foge a nossa capacidade, ou intelectual, ou física e assim por diante, nós não nos enquadramos nos critérios. Vamos dizer assim, estamos fora. Não é para nós, não é para mim, talvez não seja para você. Algumas outras coisas nós até estamos dentro dos critérios para podermos nos inscrever. Mas se não nos prepararmos diligentemente, se não perseverarmos na nossa preparação e tudo mais, na hora da classificação, nós podemos ser eliminados. E se não tivermos conhecimento de todos os detalhes que envolvem a prova que nós temos que realizar para a competição ou para o concurso, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância ou a nossa desatenção em relação a isso, também podem se tornar motivos de nossa eliminação ou desclassificação. Na semana passada, nós compartilhamos aqui um texto da palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 12. E eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir novamente comigo, Hebreus capítulo 12, para que nós possamos reler esse texto da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Hebreus 12, 1. E diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que a Tua palavra é alimento para as nossas vidas, e como está escrito, é ouvindo a palavra do Senhor, tendo conhecimento da palavra do Senhor, que nós crescemos na graça, na fé, na nossa vida em Cristo. Por isso, Pai, eu oro para que o Espírito do Senhor possa falar ao espírito de cada um de nós nesta noite a Tua palavra, e possa ministrar a nós, segundo a nossa necessidade, segundo nós precisamos ouvir.
Pai, eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor também me dê graça, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, acerca desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos, guarda a nossa mente. Toma agora a nossa mente, a obediência do Senhor Jesus Cristo. E sela-nos, Senhor, sela nossa mente no poder do sangue de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Na semana passada, nós compartilhamos dentro desse texto, só que o tema da semana passada foi deixando os embaraços. E o tema de hoje, dentro desse texto, é deixando o pecado. Deixando o pecado. Como nós dissemos já na semana passada, embaraço e pecado não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Inclusive eu compartilhei aqui que nem todo o embaraço necessariamente é pecado, e muitas vezes o embaraço ele pode vir a se tornar um pecado, mas não necessariamente é pecado. Agora, com certeza, o pecado ele vai se tornar um embaraço nas nossas vidas. O pecado, eu posso dizer assim para você, ele acaba sendo, ele é um embaraço nas nossas vidas. Por quê? Porque o pecado ele amarra a nossa vida. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos ver diversos textos que falam o que o pecado gera e como o pecado nos atrapalha e quebra a nossa comunhão, nosso relacionamento com o nosso Deus, inclusive na nossa vida de oração. A não ser que a nossa oração seja aquela oração de confissão de pecados, mediante um coração quebrantado e arrependido. Como que o pecado, ele quebra até mesmo, e muitas vezes os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Nós precisamos ter clareza disso, amados. Agora, se nós queremos correr a carreira que Deus nos propõe, temos que deixar todo o embaraço, mas não só o embaraço, precisamos deixar também todo o pecado. Embaraços, o que é um embaraço? Coisas que não são em si mesmas erradas, não são pecados, mas que vão dificultar a nossa corrida. São os pesos que dificultam a nossa corrida, ou mesmo nos fazem, pelo cansaço, desistir de correr a carreira que nos foi proposta por Deus. Eu quero sugerir aos irmãos, que possam assistir depois a mensagem domingo passado, para você ter a mensagem completa em relação a esse texto, sobre deixando o embaraço, deixando o embaraço, você que está ouvindo hoje essa palavra. Mas não só o embaraço que eu tenho que deixar na minha vida. Quero dizer para você que quando nós tomamos a firme decisão de correr a carreira que nos está proposta, os embaraços que estão conosco, ou vieram conosco quando entregamos nossa vida para Jesus, alguns deles mais facilmente nós vamos conseguir nos desvencilhar, outros nós vamos precisar de ajuda. E a principal ajuda que nós vamos precisar é de Deus. Palavra do Senhor, e se você gosta de anotar, anota aí 2 Samuel 22, 33. 2 Samuel 22, 33 diz que o Senhor perfeitamente nos desembaraça nos nossos caminhos. O Senhor é o grande ajudador. Quando era criança, uma das coisas que eu gostava de fazer era de soltar papagaio. Na minha terra a gente falava papagaio, Aqui o pessoal fala pipa, Guarapuava fala pandorga e assim por diante. A coisa horrível era quando a linha, ela embaraçava toda. Em algumas situações eu ia lá e eu desembaraçava,
Mas quando estava muito embaraçado, eu ia para minha mãe e falava assim: mãe, né? Para quem não me conhece, não sabe, né? Os meus pais se separaram, eu tinha cerca de 5 anos de idade, então cresci, eu e meu irmão como mãe. Então eu levava para uma mãe e pedia socorro para ela me ajudar a desembaraçar. Às vezes ela olhava e, gente, é uma cena que eu jamais vou esquecer na minha vida. A mãe pegar aquele bolo de linha branca, né? Linha que a gente usava para soltar os papagaios. Eu fico imaginando, a mãe olhava aquilo, né? Mas eu creio que ela, movida por amor, ela se concentrava, ela se dedicava, e eu ficava do lado, naquela expectativa, esperando ela desembaraçar, nó por nó. Ela ia, puxava um por dentro, depois o outro e tal, não sei o quê. E quantas vezes, depois de um bom tempo, a mãe me devolvia, ia enrolando e me devolvia aquela linha desembaraçada. Teve algumas situações, ela olhava assim, tentava, via que o negócio ia ser bem complicado, ela pegava a tesoura, cortava, dava um nó, né? Aí eu chorava: mãe, mas agora ficou curta a linha, ficou curta. Aí ela dava um jeitinho de comprar um outro carretel de linha 10, né? Quem aqui usou linha 10 para soldar o papagaio pipa? Ah, tem um povo aqui, né? Foram poucos que levantaram a mão, viu? A gente está ficando velho. Eu comprava e eu ficava todo contente que aumentava a distância que eu podia soltar. Gente, o Deus não é diferente. Deus quer nos ajudar a nós nos desvencilharmos daquilo que nos embaraça, nos amar, nos impede de crescer e de prosseguir e de correr a carreira que nos está proposta. Mas Deus também quer nos ajudar a viver uma vida de santidade, livre, liberta de todo o pecado que nos assedia com tenacidade. Amém? E tem pecados que nós vamos buscar Deus e a gente facilmente vence, mas tem certos pecados, certas coisas que são mais difíceis. Eu não sei quantos de vocês aqui tinham maus hábitos. Alguns você facilmente largou, mas outros você com muita dificuldade conseguiu largar e vencer. Quantas pessoas já me procuraram, pastor, falando de alguns vícios, da luta, de dificuldade que estava sendo abandonar alguns vícios. Tínhamos uma irmãzinha na fé, e depois eu via descobrir que ela fumava. E ela, muito constrangida, veio falar comigo e pedir oração. Ela falou: pastor, eu não sei o que acontece. Quando eu entro em oração com jejum, eu consigo ficar sem fumar. Mas quando eu encerro a minha campanha de oração e de jejum, eu não aguento, eu vou lá e fumo e tal, e eu quero largar o cigarro. Pastor, eu não consigo, o que eu faço? Aí eu não aguentei, não podia perder a oportunidade, mas jejua sempre. Jejua mais. Aí você fica sem fumar. Mas ela foi lá, ela perseverou, ela lutou, e graças a Deus ela conseguiu abandonar esse vício que para ela, né, e na vida dela estava sendo um estorvo, um pecado, porque estava atrapalhando e dominando mesmo sua vida. Irmão, eu e você precisamos deixar o pecado, amém? Alguns talvez poderiam dizer: ah, mas eu já deixei o pecado. Vira para o irmão do celular e diga: para de conversa, irmão. Com certeza, tem algum pecadinho aí que você e eu precisamos deixar. É ou não é verdade? Essa pregação que eu estou trazendo essa noite aqui não é uma pregação. Ele diz: ah, vai pregar sobre o pecado. A gente tem que estar sempre pregando, lembrando de pregar sobre isso. Deixa eu dizer para você por quê. João Batista, quando veio preparar o caminho do Senhor, ele pregou o quê? Arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Pregou contra o pecado, não foi? Jesus veio e pregou o quê? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Pregou contra o quê? Pecado. E os apóstolos depois dele pregaram o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Contra o pecado?
Agora, o que eu entendo é que nós não somos pregadores do pecado para levar as pessoas a se sentirem pesadas e culpadas, mas precisamos pregar contra o pecado para ajudar a cada um que está em pecado a se ver livre do pecado, para poder viver uma vida de santidade, e, portanto, através de uma vida de santidade, uma vida feliz e uma vida abençoada. Amém? Então, só lembrando, o pecado é a desobediência dos princípios e a transgressão dos limites estabelecidos por Deus. O nosso mundo físico é governado por leis. A quebra dessas leis tem consequências. O mundo espiritual também é governado por leis espirituais, e a quebra dessas leis espirituais também terão as suas consequências. E nós vamos ter essa clareza. Quando queremos algo que sabemos que está fora da vontade de Deus, algo que quebra essa lei espiritual, e mesmo assim nós insistimos e vamos atrás disso, nós estamos o quê? Pecando. Para mim, uma ilustração muito simples em relação a essa questão do pecado, e aí, independente, você pode ter o conhecimento ou não da lei. Se você quebrar a lei, você pecou. Por exemplo, alguém conhece a lei da gravidade, então ela sabe que se pular de um prédio, ela vai, no mínimo, se quebrar muito, dependendo do andar e de onde ela cair. Nós tivemos uma pessoa que trabalhou em nossa casa, em Londrina, durante alguns anos, fazendo o serviço em casa. E ela é uma das pessoas que, lá em Londrina, num edifício que ficou muito famoso por causa disso, alguns que moraram em Londrina aqui vão lembrar disso, edifício Júlio Fugante. Ele ficou famoso porque as pessoas tinham o hábito de subir naquele edifício e do 6º andar pular, se jogar. E essa jovem, ela fez isso, ela subiu ali no 6º andar e se jogou. Só que ela não caiu no chão, ela caiu em cima de um veículo, e da maneira que caiu em cima do veículo, o capô do veículo amorteceu muito sua queda. Ela se quebrou muito, ficou com algumas limitações, mas nada que a impedisse de viver, de trabalhar e assim por diante. Às vezes sentia dores fortes, mas sobreviveu. E esta moça foi trabalhar em casa. Ela quebrou uma lei física, ela quebrou uma lei espiritual, e isso trouxe sequelas para a vida dela. A vida dela mudou depois que ela teve um encontro com Jesus Cristo. Eu acredito que aquela jovem, ela foi trabalhar em casa por um motivo só: conhecer Jesus, ser salva por Jesus, porque ali ela pôde ter um encontro com Jesus. E aquela jovem que queria destruir a sua vida, passou a amar a vida que Deus lhe deu. E depois de ter o seu encontro com Jesus, ela não queria mais destruir sua vida. Amém, queridos? O pecado, ele vai nos corrompendo de tal maneira que nos leva à morte. Mas quando nós deixamos o pecado, nossa vida vai sendo restaurada e nos leva à vida e à vida eterna. Se quisermos correr a carreira que Deus nos propõe, não existe outro meio senão deixar o pecado. Não dá para eu querer correr a carreira que Deus propôs abraçado com o pecado, guardando o pecado, vivendo na prática do pecado. Eu preciso abandonar a prática do pecado. Agora, deixa eu dizer isso para você: não se iluda, não vamos nos iludir. O pecado não vai largar o nosso pé, o tentador não vai dar trégua, o tentador, ele vai nos tentar, e o pecado vai ficar ao nosso encalço. A palavra de Hebreus que lemos diz que nós precisamos deixar o pecado que tenazmente nos assedia. Somos duramente assediados pelo pecado. E eu tenho pensado que cada dia que passa, a maneira que o mundo tem se manifestado
vai se tornando mais e mais forte essa questão, nas mais diversas áreas. Agora, meu irmão, como é que nós vamos vencer o pecado? Você veja que eu não estou entrando em detalhe aqui em relação ao pecado, porque, vamos ser sinceros, nós que somos de Cristo, quando a gente peca, a gente sabe que pecou. Vamos ser honestos. É ou não é? Ah, não sei não. Me ajuda aqui? Vira a pessoa do seu lado, que você sabe sim. Você sabe como você pecou. Não adianta. A gente sabe quando a gente comete pecado. Não é verdade? Né? Eu não vou entrar nessa. Mas não sei, pastor. Então pega a Bíblia e leia, que você vai descobrir facinho o que é pecado. Inclusive alguns pecados que, se nós insistirmos ou perseverarmos na prática deles, a gente vai perder a salvação, inclusive. Leia lá Apocalipse, os últimos capítulos, leia lá Gálatas 5 e tal. Os que tais coisas praticam, não entrarão no reino dos céus. Ah, não é bem assim. Não é bem assim, então risca a tua Bíblia, para de seguir, vai buscar outra religião, porque é assim. Não adianta. Não é? Então, se o pecado, ele nos assedia duramente, como é que nós vamos reagir? É com a mesma tenacidade em que somos tentados pelo pecado, que nós precisamos resistir a ele, amém? Resistir. A Bíblia fala resistir o diabo. Eu quero dizer resistir o pecado, resistir a tentação. Resistir o pecado e ele fugirá de vós também. Amém, em nome de Jesus. Resistir-lhe firmes, resistindo numa fé firme, vencemos o pecado. Resistindo numa fé firme, vencemos o tentador, vencemos esse mundo que jaz no maligno, vencemos o pecado que vem para nos derrubar. Segundo, e para mim aqui é algo muito importante, precisamos deixar o pecado e precisamos deixar a inconstância. Inconstância. Uma outra palavra que eu gosto de usar para falar sobre inconstância, deixarmos de ser volúveis. Essa coisa da volubilidade, esse espírito de volubilidade, de inconstância que às vezes tem tomado o mundo de hoje, as pessoas, e tem entrado na vida da igreja, na vida de muitos crentes em Jesus. Pessoas inconstantes. Minha irmãzinha, às vezes ela chegava e falava assim: pastor, hoje eu estou evangelizando até poste. Mas tinha dia que ela chegava, meu Deus do céu, se ela visse poste na frente era para escorar nele, né? Ela reconhecia isso. Eu tive que desafiá-la: minha irmã, você vai precisar aprender a perseverar. Aprender a perseverar, a buscar uma constância na sua vida. E Hebreus 12:1 fala para nós corrermos a carreira com perseverança. Aquele que lança a mão no arado, não olha para trás, não olhe para trás. Você lançou a mão no arado. Se você olhar para trás, você desvia. Eu lembro um dia eu estava com a Loide no carro, passando um cruzamento, e veio uma irmãzinha, uma jovem, dirigindo um Fusca, ela lá da igreja. E quando ela nos viu, ela foi dar tchau assim para nós. Ela tirou uma mão do volante e começou a dar tchau. E eu não sabia se eu dava tchau também para ela, ou se eu falava assim, o volante, porque ela começou a dar tchau e começou a esterçar o carro em nossa direção. Porque ela nos mirou e deu tchau, quer dizer, ela olhou para nós e veio em nossa direção. A gente olha para trás, a gente vai para trás, a gente desvia, né? A gente tem que perseverar, e o texto diz para a gente perseverar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer amém, meu irmão? Né? Todo corredor, aquele que faz
da corrida um alvo para a vida, tem um ritmo. Uns mais lentos, outros mais rápidos. Com o treinamento, aos poucos, ele vai aumentando o ritmo. Agora, para isso é preciso o quê? Perseverança. Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que gostam de disputar, às vezes, uma maratona, meio maratona e tal, né? A gente percebe que o pessoal eles estão sempre lá treinando. Estão sempre lá treinando. Se eles não treinarem, não adianta nem se inscrever para a maratona. Eles vão ter cãibra, podem passar mal, podem até ir para o hospital. Não importa, e aqui para mim é algo fundamental, não importa se nós começamos devagar. Tem gente que já quer começar com todo o gás do pulmão, né? Sai correndo na frente de todo mundo. Não aguenta 100 metros. Aí isso é uma corrida de fundo, 800 metros, 1.000 metros, 4.000 metros, 8.000 metros. Não aguenta nem completar a prova, porque deu tudo na largada e não aguenta chegar no final. É melhor começar devagar, mas chegar até o final. É melhor ir um passo, e ir até o final, do que sair bem, mas não terminar a prova. Ser desclassificado antes. Irmão, Deus está chamando você para confiar nele. É preciso continuar correndo a carreira que Deus nos propõe. Nem sempre alcançamos os alvos porque falta disposição para irmos até o fim. Temos sido muitas vezes prejudicados pela instabilidade, volubilidade. Prejudicamos-nos e acabamos por afetar os que estão conosco. Olha que interessante que a Bíblia ensina para nós. Lá em Filipenses 2, versos 10 e 11. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. E diante dele a palavra diz que todo joelho se dobraria, toda língua confessará que ele é Senhor. Por quê? Porque ele foi obediente, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele perseverou apesar de. Eu gostaria aqui de insistir nisso. Perseverar apesar de. Você pode até ter razões ou motivos para desistir, mas não desista. Nem da vida cristã, e nem daquilo que Deus colocou como sonho no teu coração. Vai até o fim. Em Apocalipse, quando João vai escrever as igrejas, ele escreve lá: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Perseverança, perseverança. Deixar a inconstância é perseverar. É perseverar. Uma pergunta: você conhece alguém que começa as coisas e nunca termina? Você já começou algo que você não terminou? Eu creio que você conhece pelo menos uma ou duas pessoas que já começou algo e não terminou. Tem pessoas que já começaram muitas coisas e não terminaram. Quantos aqui já começaram a ler um livro e não terminaram? É justamente isso. Tem gente que começa muita coisa. Tem muita gente que começa a correr a carreira que Deus propõe, mas não vai terminar. Por quê? Constância, não persevera. Então, deixar o embaraço, o peso, deixar o pecado, perseverar, deixar a inconstância é perseverar. Já concluindo, eu gosto muito da expressão de Gênesis 12, quem tem convivido mais de perto comigo já deve ter percebido isso, que tem uma expressão lá que diz assim: indo sempre, indo sempre. Abraão,
Mesmo quando não sabia muito bem para onde tinha que ir, porque Deus ia mostrando. Deus não mostrou tudo de uma vez só. Deus vai mostrando aos poucos. Ele seguiu em frente. E a palavra diz que indo sempre. Ou em outras palavras, prosseguindo. E o apóstolo Paulo vai falar isso também ali em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando embaraço, deixando o pecado, eu prossigo para o alvo, amém? Para aquilo que está diante de mim, para a soberana vocação que Deus tem para as nossas vidas. O Renato ministrou aqui, nós cantamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu cochichei no ouvido do Marcelo: e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, que amam a Deus, e porque amam a Deus, correm a carreira que está proposta para cumprir o propósito que Deus tem para as suas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? E quem vai agir e com perfeição vai te ajudar a se desembaraçar e se livrar do pecado é o próprio Deus. Porque tem coisas realmente que sozinho a gente não consegue, e Deus vai usar pessoas. Por isso está escrito lá em Tiago: confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns com os outros, e sereis curados. Eu creio que o catolicismo romano, ele estragou isso, com a confissão auricular, que tem que entrar no confessionário, e você confessa, e aí tem que rezar tanto isso, tanto aquilo, tanto aquele outro. O propósito da palavra nunca foi esse, mas de nós buscarmos pessoas que vão nos ouvir, vão orar conosco, para nós sermos curados, ficarmos saudáveis, para que o pecado não domine mais, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu consegui me fazer entender? Diga amém. Eu quero convidá-la mais uma vez, nós nos colocarmos em pé. Agora, mais do que eu ter sido entendido nesta palavra pelos irmãos e pelas irmãs, a minha oração é que você realmente esteja entendendo o que o Espírito Santo está dizendo nestes dias para a sua igreja. Como está lá em Apocalipse, por várias vezes se repete a expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que o Espírito tem para dizer. Feche os seus olhos. Nós já recebemos a bandeira de largada, nós já estamos na corrida da carreira. Nós temos uma pessoa que está à nossa frente, servindo de guia para nós, é Jesus. E Ele deixou para nos ajudar nessa corrida o seu Espírito. Ele disse que ia subir, mas não nos deixaria desamparados, Ele nos deixaria o seu Espírito. Ele nos deixou a sua palavra, que é a espada do seu Espírito. Nós temos que fazer é continuar correndo a carreira, com perseverança, com constância. Ir sempre em frente. Ser perseverantes. Vencendo cada dia. Se já entendemos que precisamos de Deus em nossas vidas, e que o propósito maior de nossa existência é conhecê-lo, usufruir dele e do seu amor, e testemunharmos, tornarmos o seu nome bendito na terra, gerando frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito e frutos
de fazer discípulos para a glória do Seu nome. Então deixemos todo o embaraço e o pecado que nos assedia e corramos a carreira que Ele nos propõe e o façamos com perseverança, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que não se deixou ser conduzido pela vergonha, não fez causa da vergonha, mas vencendo a morte, está sentado à destra do trono de Deus. Não importa se uns correm mais rápido ou mais devagar, o que importa é estarmos correndo a corrida, a carreira proposta. O que importa é não desistirmos, é não deixarmos nos embaraçar, nem ser dominados novamente pela prática do pecado. Você quer a Deus, quer fazer a vontade dEle, quer mesmo correr essa carreira. A palavra diz que aquele que começou boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Ele corre conosco, Ele renova as nossas forças. Há algum embaraço ou pecado que esteja te dificultando em correr essa carreira? Quer deixar esse embaraço hoje? Quer deixar este pecado hoje? Vamos orar, vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra do Senhor que disse pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós oramos agora que o Espírito do Senhor possa estar nos guiando a vivermos uma vida livre de todo embaraço e uma vida de vitória sobre o pecado, sobre as tentações, sobre este mundo que jaz no maligno. Senhor, nas horas que cansamos, nas horas que nós sentimos que vai nos faltar força, segura mesmo a nossa mão, segura a nossa mão firme, não nos deixa desistir, Senhor. Manifesta a Tua graça. Aqueles pecados, Senhor, que têm dominado, que têm sido rescindidos, Senhor, traz agora a vitória nas nossas vidas sobre esses pecados. As coisas que têm nos tirado da corrida, Senhor, nos mostra, Pai, e o Teu Espírito testifique o nosso espírito. Fale conosco, mostre que não é por este caminho. Pai, nos ensina a correr, nos treina, Senhor, para essa corrida. Corre conosco, Senhor, esta carreira, para que possamos chegar até o fim e receber a coroa da glória, a coroa da vida, para que nisso Teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é o Senhor quem vai nos dar da sua vitória, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Eu quero aqui incentivar você
duas coisas nesse sentido. A primeira delas, tanto em relação a embaraços ou pecados, você faça uma listinha, peça para Deus te mostrar e ore sobre isso. E se você perceber que você tem dificuldade de vencer, de deixar algum embaraço ou pecado, procure alguém confiável. Procure um discipulador, uma discipuladora, um companheiro na fé. Procure nós, seus pastores. Vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso. Porque a palavra se cumpre e a palavra é fiel e verdadeira. Amém? Segunda coisa, eu quero sugerir um livro para você. Ou sugerir novamente, sugeri domingo passado, mas tem pessoas que estão aqui que não estavam domingo passado. Quem aqui já leu um livro chamado O Peregrino? Faz assim, ó. Alguns já leram. Então quem não leu, eu quero sugerir que você leia esse livro. Este livro, O Peregrino, depois da Bíblia, ainda é o livro mais vendido no mundo. Não sei se é o mais lido, porque tem gente que compra e põe na prateleira, mas é para ser o mais lido depois da Bíblia. A literatura para ser mais lida depois da Bíblia é este livro, O Peregrino. Outro dia eu posso falar um pouquinho sobre ele. E para as mulheres, quero dizer que já fizeram a versão feminina. Então, você casado, você pode ir lá e comprar um conjuntinho, ordenação, inclusive bonita, chique, até pôr na estante também, né? Mas aí ele vem com O Peregrino e a Peregrina. E se você tem dificuldade de comprar, fala com o nosso irmão Domingos, né? Zé, que eles dão um jeito para você. Então, gente, leia este livro, um livro que eu recomendo, vale a pena ser lido. Amém? Marcelo? Amém. Vamos ter um momento agora de avisos. Quem tem algum aviso? Acho que o tio Edson tem um aviso. Não tem? Sim. Boa noite, igreja, graça e paz. Volto a falar do encontro de casais. Tudo bem, tia? Volto a falar do encontro de casais que vai se realizar agora no dia 20, 21 e 22 de setembro, no Sesc Caiobá. Ainda temos vagas. Interessante que eu recebi agora há pouco uma mensagem no celular pedindo, olha, reserva uma vaga para mim. É um casal aqui da igreja que pediu. Mas ainda temos vaga, então nos procure. A ministração vai ser do pastor Cote, Marcos Borges, é uma pessoa muito abençoada. Quem conhece, sabe. Quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer e ouvir o que Deus tem feito através da vida dele. Nos procure, que ainda estamos fazendo as inscrições. Graça e paz, irmãos. A AMEI, Associação de Mulheres Evangélicas Intercessoras, faz a sua reunião uma vez por mês nas igrejas que nos convidam. Então, sexta-feira é sempre a última sexta-feira do mês. Nós teremos a nossa reunião ali na Igreja Presbiteriana Independente, na Rua do Rosário, às 14h30. E é uma reunião muito importante e que Deus está ouvindo a oração das mulheres ali, mas não é só para as mulheres, não, os homens podem ir também. Na igreja, eu falei? Igreja Presbiteriana Independente, ali na Rua do Rosário, ali no Largo da Ordem. Amém. Nós também teremos no final de semana que vem o encontro com Deus.
Você que não participou ainda está convidado a participar, né? Nós teremos ministração na sexta, sábado e domingo, final de semana que vem. Amém? Como? O pré-encontro vai acontecer amanhã, a partir das 19 horas, no 5º andar. Ok? Tenhamos um momento de intercessão agora. E para o momento de intercessão, gostaria de ler um versículo. Quando nós somos chamados a um momento de intercessão, né, o pastor ora pelos pedidos de intercessão, pelas pessoas que estão doentes, as famílias enlutadas, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler um versículo e ter um entendimento um pouquinho mais aprofundado disso. Hebreus 4,16 fala: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Você que está passando por algum momento de dificuldade, problemas, lutas, né, até enfermidades na família, algum enlutamento, né, você se coloque de pé agora e coloque isso diante da presença do Senhor. A palavra nos fala, né? Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Se coloque de pé para que possamos orar. Também estaremos intercedendo pela irmã Júlia, né? Irmã do nosso irmão Itimura, né? Que se encontra na UTI pela recuperação da operação dela. Apresenta na presença do Senhor o seu problema, a doença. A Beth, irmã da Rosângela, também estejamos apresentando diante da presença do Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te pedimos, vem, Senhor, no nosso meio, ministra, Senhor, a vida de cada pessoa que se coloca de pé agora, Senhor. Toca, Senhor, a vida de cada um, Senhor, com cura, Senhor. Toca, Senhor, a vida de cada um, Senhor, com o Teu Santo Espírito, ó Pai, trazendo, Senhor, cura, Senhor, trazendo, Senhor, um ânimo, Senhor, novo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar tocando a vida de cada um, Senhor. Lembramos também, Senhor, da nossa irmã Júlia, Senhor, que se encontra no hospital, Senhor, o pós-operatório, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pela Beth, Senhor, irmã da nossa irmã Rosângela, Senhor, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, com poder, Senhor, agindo, Senhor, com graça, Senhor, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão passando por um momento de dificuldade financeira, Senhor, estende as Tuas mãos, ó Pai. Toca, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. Ó Paizinho amado, pelas famílias enlutadas, ó Pai, age, Senhor, traz o consolo do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre estas vidas, ó Pai. Toca, Senhor, a vida de cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor, benção. Possam trocar as baterias. Nós vamos receber a bênção apostólica, aí vamos cantar mais um louvor a Deus, então nos saudarmos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estende sua mão, para então você receber a bênção apostólica. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos dá, obrigado, Senhor, porque não estamos só, o Senhor está conosco, e o Senhor nos conduz pelos caminhos de vida e nos farta de alegria na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela Tua paz que, excedendo ao nosso entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Pai, nesta fé, nós oramos e dizemos assim, que a bênção de nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja conosco, seja com aqueles que sinceramente o buscam, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar este cântico e depois nos saudar na graça e paz de Jesus. Valmir.